É prerrogativa do presidente Jair Bolsonaro esse decreto, porém muitos especialistas dizem que seria sim constitucional se no término do processo, né? Qual seria esse término do processo e se realmente isso faz sentido na Constituição, está em Constituição, em que esse decreto valeria apenas ao final do trânsito em julgado, né? Do trânsito em julgado, exatamente. Isa, sensacional a sua pergunta, é o que eu tenho mais ouvido de ontem para hoje, tá? É o que tem um mínimo de tentativa de raciocínio jurídico, mas eu vou te mostrar como isso também não faz sentido, tá? Qualquer pessoa capaz de, somando 2 e 2, chegar a 4, vai ser capaz de entender porque isso não faz sentido. Veja bem, o Supremo Tribunal Federal hoje diz que ninguém é considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou seja, para alguém ser condenado e responder judicialmente, e pagar pelos seus crimes judicialmente, essa pessoa tem que ter sido condenada na trilionésima, quadragésima, bilionésima, 25ª, milionésima, 89ª, 1.170.072ª instância, ou seja, então com tudo que é recurso. Se você tem dinheiro para pagar advogado, você vai conseguir arrastar esse processo ao infinito e provavelmente você vai cavar uma prescrição e você está solto. Ou seja, o Brasil é o país da impunidade de gente que tem dinheiro para pagar advogado bom, tá? Tanto é que os advogados normalmente, né, a gente vê aí que são políticos, milionários, bilionários, gente que desvia dinheiro, gente que tem herança, gente que tem empresa, que não vai presa. No Brasil, quem é que vai presa? É o PPP, pobre, preto e puta. Infelizmente, porque isso cria uma sensação de injustiça muito grande. Então veja o seguinte, em tese, se você tem que esperar você teria que esperar a sentença penal condenatória transitada em julgado para que você pudesse efetivamente dizer que nós temos um culpado e dar graça a esse culpado para extinguir a punibilidade. Ok, só que existe um pequeno detalhe. No direito penal, não há nulidades se não houver prejuízo para o réu. E da mesma forma, em direito, quem pode o mais, pode o menos. Então, se o presidente da República vai... Também existe um negócio chamado duração razoável do processo e efetividade do processo. Se o condenado, Daniel, não teve trânsito em julgado, a única coisa que pode acontecer com ele é a pena dele diminuir. Não vai mudar nada. A pena dele, ele não vai deixar de ser condenado. Pode acontecer a pena diminuir, tá? Claro, por um milagre da natureza, 10 ministros podem mudar de ideia e resolver absolvê-lo em algum recurso. Isso não vai acontecer no mundo real. Então, se o presidente pode perdoar a pena grande, que é de 8 anos e alguns meses que o Daniel foi condenado, com o Instituto da Graça, qual é o impedimento lógico, qual é o raciocínio que uma criança de 5 anos de idade é incapaz de seguir, que o presidente da República pode perdoá-lo nesse momento em que já há uma condenação não transitada em julgado? É óbvio que ele vai poder fazer o perdão, porque quem pode o mais, pode o menos. E a situação do Daniel processualmente só poderia, em tese, melhorar. Então, se o presidente já pode perdoar uma situação pior, não há por que continuar o processo. Continuar o processo significaria atentar claramente contra a celeridade processual, que é princípio constitucional, a efetividade do processo, que é princípio constitucional, seria ir contra a prerrogativa presidencial e seria ir de encontro contrário total à regra de processo penal de que não há nulidade se o réu não for prejudicado. Então, essas pessoas defendem isso como uma filigrama, como uma maneira de o Supremo, com mais uma das suas interpretações dignas do mundo da lua, né, para quem é da época da TV Cultura Criança, de entender que, não, o presidente não pode dar a graça agora porque não transitou julgado. Não faz o menor sentido. É óbvio que se a situação do Daniel processual só pode melhorar, o presidente pode dar a graça nesse momento. E outra, se o Supremo nesse momento anular a graça presidencial para que o presidente conceda a graça posteriormente, você pode ter certeza que o Supremo só piora a sua imagem perante a opinião pública. O Supremo Tribunal Federal parece ser o maior cabo eleitoral da reeleição do presidente.